Olá, sejam bem-vindos à Zoe Online. Eu sou o Pedro. E eu sou a Natane. Esse é o nosso Shape Cult, né? O programa onde a gente relaciona filmes, séries e livros com a palavra de Deus. E então a gente tá muito feliz de ter vocês aqui com a gente mais uma vez. E se você não assistiu o nosso programa da semana passada, você não pode perder, porque a gente falou sobre Toy Story 1 e 2. E eles estão aqui no nosso cenário dessa vez, porque a Yasmin emprestou pra gente, a nossa Dolly Yasmin emprestou pra gente o Woody e a Jessie pra comprar o nosso cenário. É ela mesmo que faz, gente, vocês acreditam? É muito fofinho, muito bem feito. Sério, se vocês precisarem de alguma coisa, falem com ela. E a gente falou sobre Toy Story 1 e 2. Se você não assistiu, então a gente vai deixar a descrição aqui no vídeo, embaixo, o link para você acessar e não perder essas lições que a gente aprendeu nos filmes 1 e 2. Isso, até porque hoje a gente vai fazer a continuação dessa série, né? A gente vai falar sobre os filmes 3 e 4, que são os dois últimos filmes da franquia do Toy Story. E para isso, a gente tem convidados muito especiais para estar aqui conversando e analisando algumas coisas dos filmes, que são o Paulo E a Bianca, Bianca. nossos amigos. O filme fala bastante sobre amigo, né, sobre amizade. E a gente chamou eles aqui para estar compartilhando um pouco do que eles aprenderam, do que a gente pode tirar de coisas boas desses filmes aí e relacionar com a palavra de Deus. Sim, vamos falar um pouco sobre as perguntas do Instagram lá que a gente fez para vocês no @SomosShape. Então fique ligado lá, sempre tem perguntas. Para começar, a primeira pergunta é: qual que é o seu personagem preferido, Bianca? O meu, agora que saiu o quarto filme, o meu agora é o Garfinho. Sim, eu gosto muito do Garfield também. Paulo? O meu é o Balão Alvo. Ele participou mais do filme 2, na verdade. Mas é o meu preferido. Teve um cachê mais alto no filme 2, depois ele ficou, assim, secundário, né? Secundário. Pedro já falou, né? Mas É, você tem algum preferido do 3 ou 4? Do 3 e 4 é o Patinho e o Coelhinho. E eu voltando a assistir os filmes, eu percebi que eu gosto bastante do porco lá, que é muito sim. engraçado. Ele é muito bom. Ele é muito Eu gosto engraçado. do Rex também. A gente assistiu todos os filmes de novo, né? Para gravar aqui. Pra lembrar. Eu gosto, mas acho que o meu preferido de todos os tempos ainda é o Patinho e o Coelhinho, gente. São muito Eles bons, são muito engraçados. Todas as cenas a gente dá risada. Mas o pessoal aqui falou também o Garfinho. O Garfinho é uma estrela desse último filme, né? O Bala no Alvo também, que foi um dos filmes mais antigos. O Patinho, todo mundo ama o Patinho. O Duque Cabum, é verdade. que ele é muito Personagem engraçado novo, também, né? Ele tem vários personagens novos no filme 3 e 4, né? Que aparece, tem o Lotso, que é meio do mal, né? Mas é um Sim. personagem novo. O Ken também, né? É um Ah, personagem parece muito, Ken. muito bom do filme 3 também, é muito legal. Isso. Então, gente, vamos dar início aqui, né? Falando do filme 3, Toy Story 3. Ele chegou nos cinemas em 2010, desculpa. E foi 11 anos após o lançamento do Toy Story 2, então foi um período de tempo bem grande. E eu lembro que quando surgiu que ia sair Toy Story 3, todo mundo ficou, meu Deus, mas o filme do Toy Story, né? Porque já fazia anos que estava nessa espera. Segundo o Google, 92% das pessoas que assistiram o filme gostaram. E alguns detalhes, algumas curiosidades. Nesse filme tem 302 personagens, então é muito difícil decorar todo mundo. Acho que a maioria nem aparece o nome, né? São vários brinquedos, porque eles vão para uma creche e tal. Então tem muitos brinquedos. E esse filme ele ganha o Oscar. Em 2011 ele ganha o Oscar de melhor filme de animação e melhor canção original. Foi também indicado para o melhor filme, que já é uma indicação muito boa, Sim. né? Só por ser indicado. Melhor roteiro adaptado e melhor edição de som. Também, além do Oscar, ele ganhou outras premiações nesse ano. Então vamos para o resumo do filme 3, para vocês contextualizarem um pouco aí sobre a história do Toy Story 3. Então o Andy ele tem 17 anos, ele tá indo pra faculdade, né? Aquela fase que a gente Já cresceu, né? não brinca mais. E dessa forma ele precisa, né, arrumar o quarto e definir o que vai pro lixo e o que vai ser guardado no sótão, ou o que vai pra doação. E os antigos brinquedos, o Buzz, a Jessie, as cabeças de batata,
o Rex, todo mundo é separado para guardar no sótão. Sabe aquelas memórias que a gente guarda? Assim, não sei se vocês têm isso, mas eu tenho brinquedo de quando eu Tenho era criança bastante. guardado. Então, ele foi fazer isso, né? Foi dar uma reciclada ali nos brinquedos. E ele ia guardar esses brinquedos no sótão para ter uma lembrança. Mas uma confusão acontece e a mãe deles coloca eles num saco de lixo e coloca eles no lixo. E o Woody, que tinha sido escolhido para ir junto para a faculdade com o Andy, para ser tipo provavelmente um objeto de decoração no quarto dele, ele percebe isso. Ele percebeu que a mãe colocou eles no lixo, confundiu, e ele decide que vai salvar eles. Vai salvar eles. Então ele solta o Andy lá e vai salvar eles. E o grupo acaba escapando, né? Mas acaba no carro da mãe, que tá levando doações para uma creche. Então, ao chegarem lá, né, eles são relocados para salas. Tem uma confusão terrível, que eles vão parar no jardim de infância, assim, com os mais pequenininhos que comem as cabeças dos brinquedos e amassa, sabe? Essas crianças, assim, que detonam. que detonam os brinquedos, assim. Então é essas crianças que eles vão parar. Mas ao desenrolar do filme acontecem muitas coisas. Se você não assistiu o filme 3, assista, porque é um filme muito bom. É o meu filme, acho que preferido da série, da saga aí do Star Wars, do Toy Story. Então, se você não assistiu, assista esse filme para entender um pouco mais também. A gente vai conseguir tirar algumas lições agora desse filme, o Paulo e a Bia, que vão ajudar a gente. Então, a gente vai conseguir tirar várias lições. Então, fique atento a cada uma delas. Se você conseguir anotar, anote para você, quando assistir o filme, perceber isso também. E se você tem também coisas que Deus falou com você, deixa nos comentários, por favor, pra gente estar interagindo com vocês, né? Isso. Sim, e a primeira coisa que a gente viu já nesse filme 3 é quando o Andy vai pra faculdade e ele já não tá mais criança, ele já tá um adolescente e ele precisa decidir o que ele vai fazer com os brinquedos. Sim. Né? O que ele vai doar, o que vai ir pro sótão e o que vai ser feito com esses brinquedos. E a gente aprendeu também com esse filme que é um tempo de crescimento, de amadurecimento dele, né? Ele precisa decidir, ter essas decisões. E na nossa vida é assim também, né? Chega uma certa idade que a gente precisa deixar de lado algumas coisas que vão nos atrapalhar se a gente levar pra frente, pra nova fase que vai vir, né? A gente aprendeu isso com a vida doente também nesse filme. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13, no versículo 11, fala assim: quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, como aconteceu com o Andy ali, ele teve que abandonar essas coisas que era de quando ele era criança, né, para ele poder seguir nessa nova fase. Ele teve que abandonar os brinquedos, literalmente, né? Deixar para trás as coisas de criança ali para ele poder viver uma nova fase mais madura da vida dele. Né? É uma coisa meio triste, né, gente? Olhando assim. Pros brinquedos. Pros brinquedos, né? Porque o filme é sobre os brinquedos, né? E essa relação com ele. Mas era tempo, né, de deixar essas coisas pra trás. Sim. Então, isso é uma das coisas que a gente aprendeu. É difícil deixar coisas pra trás, né? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente precisa fazer, mas chega um momento que a gente precisa fazer isso, né? Tomar essa decisão. Outra coisa que a gente aprende com esse filme é porque os brinquedos, eles estão passando por uma certa crise ali no começo do filme, né? Então, a gente aprende a ressignificar as nossas crises. A gente tem ouvido falar bastante sobre isso na igreja, né? Nas células, até ressignificar, dar um outro significado para as crises, né? Então, os brinquedos, começa o filme, eles estão dentro de um baú e faz tempo que o Andy não brinca com eles estão lá tristes. Tentando fazer alguma coisa pro Andy brincar com eles. E eles estão passando por essa crise, né? E daí eles vão pro lixo, daí saem do lixo, eles estão bravos, eles vão parar numa creche. Então não tá sendo um tempo fácil para os brinquedos. Só que, por outro lado, acontecem muitas coisas boas com eles. Por exemplo, a Barbie encontra o Ken e forma o casal. Essa cena, gente, é sensacional. Muito engraçado. Forma talvez um dos casais de brinquedos mais famosos de todos os tempos, a Barbie e o Ken. Mais para as meninas, né? Não que... Não que você nunca tenha brincado com quem, é isso? Mas é um dos brinquedos mais famosos.
E a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em Romanos 8, 28. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? A gente tem que entender isso. Qualquer que seja a situação, Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Antes de ser afligido, outro texto da Bíblia, Salmos 119, no versículo 67, a Bíblia fala assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu conheço a tua palavra. Então, a Bíblia fala que muitas vezes a gente, antes de passar por uma crise, talvez a gente estava vivendo alguma coisa ruim, mas após passar essa crise, a gente acaba conhecendo mais a Deus. Então, até as crises, elas servem para a gente conhecer Deus e para passar por momentos bons na nossa vida. Só que a gente precisa ressignificar, dar esse restart, né? Mudar a nossa visão, né? Isso é uma coisa que a gente aprende também com os brinquedos nesse filme, né? E a terceira coisa que a gente vê nesse filme, no filme 3 do Toy Story, é a respeito de combater o bom combate. No começo do filme, quando o Andy está separando os brinquedos ali para ver onde que eles iam ficar, tem uns soldadinhos que aparecem nos filmes, e eles decidem ir embora, porque eles olham para tudo aquilo e falam assim: não, a gente já cumpriu o nosso papel na vida do Andy, então a gente pode ir embora. Ou seja, eles combateram um bom combate, eles cumpriram o papel que eles tinham que terminar a missão deles na vida do Andy. Então a gente aprende isso também. Na nossa vida a gente tem lutas, a gente tem combates, mas a gente precisa saber quais são as lutas que a gente precisa lutar. A gente precisa saber qual que é o combate que Deus nos chama para lutar. E a gente precisa entender que o nosso papel aqui é cumprir essa missão. Deus deu uma missão para cada um de nós, né? Assim como os soldadinhos tinham na vida do Andy ali, tinham uma missão. E quando eles entenderam que eles tinham terminado a missão, eles falaram: não, a gente já pode ir embora porque a nossa missão na vida dele já está cumprida. E na nossa vida é a mesma coisa, né? A gente tem missões, a gente tem um combate para lutar, mas a gente precisa saber quais são esses combates, qual que é o bom combate que Deus tem para nós. A Bíblia fala sobre combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, né? Que é o que Paulo fala em 2 Timóteo 4:7. Então a gente precisa aprender isso. Qual que é o bom combate que a gente precisa lutar? Qual que é a carreira que nos está proposta? E nisso tudo guardar a nossa fé também. Sim. E na nossa vida a gente tem várias missões, né? Como o Paulo disse, a gente tem que estudar, né? Quem tá na escola ainda tem que estudar, quem tá na faculdade tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ser um bom filho, ou tem que ser um bom pai, ou uma boa mãe, né? Mas às vezes a gente acaba lutando por missões, assim, que não são missões que Deus deu, né? Não são missões, lutas, assim, que valem a pena ser lutadas, né? Então a gente precisa cuidar para lutar sempre as lutas, né? Aquilo que Deus pediu pra gente lutar, pra gente fazer, e não talvez aquelas lutas, ficar perdendo tempo com luta que não vai levar a gente a nada, né? Sim. Então a Bíblia nos fala pra gente lutar o bom combate, e por esse combate vale a pena lutar, que é guardar a fé, né? A gente continuar na carreira. E então não tem sensação melhor, né, do que terminar uma tarefa que a gente propôs a fazer. Sabe que quando você se propõe a fazer alguma coisa, tá com a agenda cheia, às vezes anotou muita coisa pra fazer, a hora que você termina, você fica tipo assim: graças a Deus. Relaxa, né? Tipo assim, completei, dever cumprido. Não tem sensação melhor, né? Então a gente tem que lutar a ponto de ter essa sensação, assim, quando acabar, né? Quando a gente chegar no céu também, né? A gente ter essa sensação: eu lutei o bom combate, né? Eu não gastei meu tempo lutando lutas que não valiam a pena. Sim. Se você tem dúvida de qual é o bom combate que você vai lutar aqui nessa terra, a Bíblia nos dá uma orientação. Mateus 6,36 fala assim: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Então, qual que é o bom combate que a Bíblia nos orienta a lutar? É buscar o reino de Deus, é buscar a Deus, a sua justiça, não correr atrás das outras coisas, né? É o que a Bíblia nos fala: corra atrás de Deus, da vida com Deus, do reino dele, e as outras coisas Deus ele vai acrescentar conforme as nossas necessidades. Lute por isso, que com certeza a sua vida vai valer a pena, você vai chegar no fim dela e você vai ter certeza de que você lutou
o bom combate e vai sair aliviado, né? Vai ser com esse sentimento de dever cumprido. Sim. E agora nós já vamos pro filme 4, mas antes eu quero pedir para você, se você observou alguma coisa que a gente não observou desse Sim. filme, claro que tem muitos mais pontos, né? Muito assunto. Se a gente quisesse fazer um vídeo sobre cada filme, nós tinha conteúdo, mas a gente quer a participação de vocês também. Se você descobriu alguma coisa aí, se Deus falou alguma coisa com você, fala pra gente nos comentários, compartilha com a gente. Mas sobre o filme 4, é um filme de 2019, do ano passado. Pense, gente, foi 24 anos depois do primeiro filme. Tem a minha idade. Tem a minha idade depois do primeiro filme, sabe? Então, 89% das pessoas gostaram desse filme. E eu quero falar por quê. Não vou falar porque senão eu vou dar spoiler se você não assistiu o filme. Porque esse filme é mais novo, né? Então... mas é que tem uma motivação, gente. O final explica tudo esses 89, não 90, 100%, tá? Então o Toy Story 4, ele tem referências de todos os filmes da Pixar. Ele tem referência de todos, tem detalhes assim no filme, é muito legal. Se você procurar lá Easter Eggs Toy Story 4, você descobre todos esses... os filmes da Pixar tem um detalhe lá, né? Sim, fala do Up, fala do Nemo, do Nemo, fala... Não lembro agora. Talvez eu esteja errado. Mas você pode pesquisar lá Easter Eggs Toy Story 4 e você vai ver muita coisa legal assim e surpresa que eles deixaram para os fãs mesmo dos filmes, né? Sim. O resumo, para você que não assistiu, vou dar um resumo bem curto aqui, porque o filme do ano passado não vão dar muito spoiler, né? Então agora eles têm uma nova dona, né? No final do filme 3 é apresentado para nós a Bonnie, que é a criança ali que recebe a doação do Andy com todos os brinquedos. Então a Bonnie, ela passa a ser dona do Buzz, do Woody, da Jessie, de todos os personagens, de todos os brinquedos. Então o filme 4 vai mostrar agora a vida deles com essa nova criança, né? Só que num dia lá, a Bonnie, ela vai para a escolinha e lá na escolinha ela faz um brinquedo, ela cria um brinquedo que se tornou muito famoso, que é o garfinho. Que a gente ama, né? Que todo mundo ama, caiu no gosto de todo mundo. Nisso o filme foi muito bem, né? Eles acertaram muito. E conta a história ali do garfinho, eles se perdem, ele e o Woody, daí eles tentam voltar pra Bonnie. Nisso que eles estão perdidos, o Woody reencontra uma velha amiga dele, e ali conta como é que eles se reencontram e eles acabam voltando para Bonnie no final. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Mas assista o filme, assista o filme. Deu um bug aqui, mas não é bem isso que acontece, não. Gente, uma das coisas que a gente aprendeu com esse filme, e é um dos temas, porque o garfinho, ele é feito de um garfo mesmo, que a Bonnie fez. Nome muito criativo também, né? Muito criativo. E é feito de materiais que foi encontrado no lixo. E quando ela cria o garfinho, daí de repente ele tem vida, né? Ele começa a se mexer, lá o Woody se assusta, ele começa a se mexer. Só que como ele foi feito no lixo, ele acha que ele é lixo. Então ele fica o tempo inteiro: não, eu sou lixo, eu tenho que voltar pro lixo. O lixo é confortável. O lixo é quentinho. E daí ele fica o tempo inteiro querendo voltar pro lixo, e o Woody lá dentro do lixo pega ele e fica jogando de volta. E fica reafirmando que ele é um brinquedo, ele não é mais um lixo, ele é um brinquedo, né? E ele acha que todo mundo também é lixo, né? Ele acha que os brinquedos são lixo. Que não só ele, como todo mundo é lixo, né? Pra ele, o lixo é o mundo dele. Ele ama o lixo. Só que nós... e você que está nos ouvindo, nós não somos lixo. Essa é a primeira lição que a gente tira. A Bíblia, ela fala conosco e ela não nos trata como lixo. A Bíblia fala em 1 Pedro 2,9, fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes
não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então a Bíblia nos mostra o que nós somos de verdade, né? Nós somos raça eleita, sacerdócios reais de Deus, né? Povo escolhido, nós somos propriedades de Deus. Em outro texto, a Bíblia fala que Deus, ele nos comprou, né, com o sangue de Jesus, que nós somos adotados como filhos. Efésios 2:10 vai falar que nós somos a obra-prima da criação. Deus, ele nos formou como obra-prima. Eu achei interessante uma outra referência aqui, porque Deus cria, nos forma também, né? Então, tipo, da mesma forma como a Bonnie criou o garfinho lá, Deus, ele pega o barro e ele nos forma, ele nos faz, sopra a vida em nós, e a gente começa a ter vida, né? E é assim conosco também. Então nós não somos lixo, nós somos povo de Deus, nós somos obra-prima de Deus, né? Eu acho que assim, às vezes a gente vai se sentir um lixo. Em alguns Porque momentos, né? em alguns momentos a gente se sente assim, né? Talvez quando a gente peca, a gente se sente assim, né? Se sente, não tá certo, eu não sou digna de ser um brinquedo, assim, né? Que nem aquela hora que ele cai em si, pra mim, acho que é uma das cenas sensacionais do filme, que ele tá andando com o Woody e o Woody tá explicando pra ele o que é ser um brinquedo, como que a Bonnie se sente com ele, né? E eu acho que a gente tem que lembrar isso também. Tem dias que a gente vai se sentir assim, mas a gente não é assim, a gente não é um lixo, né? O Woody no filme, desde quando o Garfinho é formado, ele tá tentando explicar pro Garfinho que ele não é um lixo, que ele tem um dono, né? Que ele é alguém importante. E é uma coisa que, tipo, quando ele descobre, assim, ele leva um susto, né? Tipo, eu não sou um lixo, né? Eu sou importante pra alguém. Vamos voltar pra ela. Mas essa parte é bem legal também. Assim. É muito legal. E um outro ponto que a gente aprende, assim, que é algo muito importante, é que a gente deve ser um modelo. Como o Paulo estava falando agora do Woody, desde o começo o Woody estava do lado do Garfinho, gente. E ele estava se tornando um modelo ali de como ser um brinquedo. Como que você tem que ser um brinquedo? O que você tem que fazer? O Woody já tinha experiência nisso, né? Sim, o Woody muitos anos, 24 anos na lida, né, de ser um brinquedo. E então ele vai ensinando, né, o Garfinho, até essa conversa, né, que eles têm na estrada, o Woody fica atrás dele, o Garfinho quer se sentir um lixo, o Woody vai lá e fala assim, não, você não é um lixo, você é um brinquedo. Com quem que você pensa quando a gente fala sobre isso, gente? Sobre a nossa liderança, né? Olha como é bom ter um líder, né, na nossa vida, graças a Deus. Um mentor, né? É muito bom, porque essa pessoa vai ajudar a gente. O Woody foi um modelo pro Garfinho, né? E tudo que ele precisava, o Woody tava, né, ali, ficava acordado a noite inteira, às vezes, né? Como os nossos líderes às vezes fazem por nós, né? Mas ele ficava ajudando. Se ele se sentia um lixo, o Woody falava não. Então, aquela conversa que eles têm na estrada, pra mim, é sensacional, dele explicando como que é. Porque eu tive eu já fui de uma outra criança, essa foi a minha história. Tipo, parece que ele tá falando assim, me copia, né? Sim. E lá em Timóteo, 1 Timóteo 4,12, fala assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se você não conhece esse versículo é o tema do nosso nome aí, da nossa rede de jovens, né, juventude da nossa igreja, que é o Shape. Então, seja um modelo, seja um Shape. Ninguém pode te desprezar, né, por você ser jovem. Às vezes você é um adolescente, às vezes você é um teen que está assistindo a gente. Você também pode ser um modelo para as pessoas na escola, um modelo para as pessoas na sua casa, né? Então, escolha ser também, né? Não, é muito bom ser cuidado pelos nossos líderes, mas também é muito bom cuidar de pessoas, né? Como o Woody fez com o Garfinho, assim. Então, é muito legal essa visão. Se você não assistiu o filme, assista vendo dessa maneira, assim, com esses olhos. E um outro ponto que a gente percebeu, tem uma personagem no filme também chamada Gabi Gabi, e ela é uma boneca, só que ela é perfeita, ela é linda, mas ela tem um defeitinho. E aí, porque ela tem esse defeitinho, ela foi rejeitada por uma criança, ela acha que ela não vale nada, ela não tem valor, e ela
passa a vida dela, né, buscando consertar esse defeitinho para ela poder ser aprovada, né, Sim. pela menina, por alguma criança. Uhum. E um outro também que a gente percebeu lá no filme 3 ainda, Ah, sim, verdade. do Lotso, que é o urso lá da creche, né, Uhum. que ele também foi rejeitado, e aí por isso aquele sentimento de rejeição tomou conta dele e ele fez todos os outros brinquedos se sentir rejeitado também e acreditar que eles não valiam nada, que ninguém amava eles, né? Sim. Lá tem um versículo lá na Bíblia que fala, em 1 João 14, 1 João 4,16, que fala que Deus é amor, né? E Ele nos ama independente dos nossos defeitos, das nossas falhas. Ele não é como uma criança que vai nos rejeitar, ele Por não é qualquer assim, coisinha, né? né? Sim. Não é assim, não é porque a tua voz ali, né, que era a caixa de voz que era o problema, né, dela, não é porque não tá funcionando direito que Deus vai falar assim, Sim. ai, essa boneca é velha, antiga, né? Eu acho interessante porque nos dois filmes, tanto o Lotso quanto a Gabi Gabi, elas se tornam o vilão dos filmes, né? Uhum. Então, a importância de você entender o amor de Deus, né? Que Deus te amou, porque quando a gente deixa de entender, quando a gente não entende, a gente acaba nos tornando pessoas ruins mesmo, que não se sente amado, né? Então, é muito importante a gente entender. Deus nos ama, a Bíblia fala, né? Que Deus nos amou de tal maneira que Deus deu o seu único filho, Jesus, para morrer por nós. Então, é muito importante a gente entender, sentir esse amor de Deus por nós, né? Na verdade ali a gente percebe que eles tinham apenas um defeito, né? Sim. O caso dali da Gabi Gabi, ela era uma boneca perfeita ali, era só um probleminha na caixa de som. E a gente também não pode olhar só para os nossos defeitos, né? A gente não pode olhar para nós como se a gente fosse aquilo, ou se a gente fosse o nosso defeito, né? Sim. Que é uma coisa que Deus não vê Legal. isso em nós, Sim. né? E por último, né, é um ponto que a gente tirou até a Natane, que a gente estava assistindo o filme agora há pouco, e ela percebeu esse ponto, que é uma marca de todos os filmes, que a gente tem uma marca. Porque o que acontece? Nos filmes do Toy Story, todos os brinquedos que são de alguma criança, eles têm o nome dessa criança na sola do sapato ou do pé ali. Na base do Ou brinquedo. na no base do palitinho, brinquedo. que nem... Ou no palitinho do garfinho. Então a gente tem uma marca, né? Ou seja, a gente pertence a alguém, né? Então o que a gente pode aprender e o que a gente entende com isso? É que nós também pertencemos a alguém, né? Deus colocou um selo em nós, que é o Espírito Santo, né? E a gente tem um dono, a gente pertence a Deus, né? Até nesse último filme, no filme 4, tem os brinquedos que são os brinquedos perdidos, né? Mas eles também um dia foram de algum brinquedo. Eles também foram de algum brinquedo um dia. Sim. Então todo mundo tem esse selo dentro de nós, né? Todos nós temos esse selo, que é o selo do Espírito Santo, né? A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando crerem em Cristo, Ele colocou sobre vós o selo do Espírito Santo que havia prometido. Ou seja, a gente tem esse selo, né? Quando a gente creu em Jesus, quando a gente acreditou em Jesus, né? Entregou a nossa vida a Ele, esse selo veio até nós, né? Deus coloca essa marca, é como se Ele escrevesse o nome dele no nosso pé, assim, né? Então, se alguém achar você na rua, você vai estar com o selo do Espírito Santo lá, né? Sim. E é isso que acontece no reino espiritual, né? Quando a gente tem o Espírito Santo, a Bíblia fala isso, né? Quando a gente tem ele, a gente tem essa marca. Então, no reino espiritual, todos enxergam essa marca, né? Eu lembrei agora, enquanto o Paulo estava falando do filme 2, né? Que o vilão, né, que é o colecionador, ele pinta o pezinho do Andy, ele tira essa marca, né, do pé do Woody ali, mas ele tinha um nome, ele pertencia a alguém, né, e ele quis enganar ele, falar que não era de ninguém, né. E daí tem uma parte do filme que o Woody pega e raspa o sola e volta a aparecer o nome do Andy, né. Então ele voltou a ser... muito legal essa referência, né? A gente tem essa marca, a gente tem que mostrar, né, essa marca também, né? A gente pertence a alguém, esse alguém é o Espírito Santo. E é legal no filme 4
E é até uma parte engraçada, porque o Buzz, ele tem uma voz dentro dele, né? Ele fala bastante sobre a voz interior, e ele fica clicando. É que o Woody fala assim pra ele, você tem que ouvir a sua voz. Eu não sei de onde veio, você tem que ouvir essa voz interior. E ele achou que era tipo assim, a voz dele A mesmo, voz dele mesmo, do né? boneco, né? E sempre que ele ficava em dúvida o que ele tinha que fazer, ele apertava e a voz falava alguma coisa. E Ele normalmente fazia o que a dava voz certo. mandava, né? Ele fazia o que a voz mandava. E nós também somos assim, nós temos uma voz que é a voz do Espírito Santo, né? Dentro de nós, nos dizendo o que fazer, o que não fazer, né? Já fala que o Espírito Santo que nos convence do pecado, né? Então, nós temos essa voz interior que nem o Buzz tem, que é o Espírito Santo. Sim. E por hoje é isso, pessoal. Nós Sim, falamos, terminamos a nossa saga, infelizmente. Espero que vocês gostem. A gente se esforçou bastante Sim. para elencar esses pontos aqui, para Tirar essas lições. Sim. Se você, como a gente falou assim durante o vídeo, se você também tirou alguma lição do filme que a gente não falou aqui, compartilhe com a gente, Verdade. fale lá nos comentários, a gente quer interagir com vocês aqui nos vídeos. E então não esqueça, por favor, comente aí o que faltou, o que vocês acharam que a gente podia ter comentado ou falado um pouco mais. Sim. Agradecer o Paulo e a Bianca. Obrigada, Muito queridos obrigado amigos. Amigos, por estou estarem aqui. com a gente. É uma Nossa. série de filme que a gente acompanhou desde Desde criancinha, quando, assim. desde quando A gente lançou. tinha as fitas, então a gente sempre gostou. Daí quando lançou o filme 3, a gente ficou louco pra assistir. Sim, o filme 4 a gente assistiu no cinema Assistiu no junto. cinema. Saudade de cinema. E é isso, Voltaremos lá um gente. dia. Deixe seu like aí no nosso vídeo, compartilhe aí no Facebook, né? Deixe seu comentário, para nós é bem importante, a gente quer interagir com vocês, né? Assim que acabar a nossa programação aqui, tem a live com o Pastor Cezinha, conversa com o Pastor Cezinha. Então, não deixe de se conectar também, esteja presente ali digitalmente, né, nessa live. Então, não perca, daqui a pouco já vai começar. E é isso, gente. Até a Deus próxima. abençoe. Até Até semana a que vem. próxima. Valeu!